texto que antecede diz assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Seu poder. Geralmente a gente para nesse texto, né? A gente repete muito e constantemente esse texto. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, Paulo, ele não está fazendo só uma afirmação a respeito de Deus. Paulo está identificando o Senhor, porque no segundo ele diz, no versículo seguinte ele diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Ele está dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, sabe aquele que pode fazer todas as coisas? Geralmente a gente para nesse versículo como uma forma de convencer as pessoas a respeito do que Deus pode fazer, do poder de Deus, né, da capacidade de Deus de fazer aquilo que nós estamos pedindo. Não, mas na verdade Paulo está identificando, ele falou, olha, sabe aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, sabe aquele? A Ele seja a glória na igreja. Se nós, irmãos, não completarmos esse versículo com essa realidade, com essa revelação, com essa clareza, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais todas as coisas, vamos usar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e vamos buscar a glória para nós. Se nós não tivermos uma clareza desse texto de forma completa, se nós não entendemos o que Paulo estava querendo dizer aqui, nós vamos talvez usar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e vamos tomar a glória para nós. Nós vamos tomar a glória ao nosso nome, à nossa denominação religiosa, aos nossos feitos, à nossa imagem. Paulo está dizendo, não. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, essa é a finalidade da igreja, glorificar a Cristo. A finalidade de nós nos reunirmos é glorificar a Cristo. O propósito pelo qual nos juntamos, glorificar a Cristo. O propósito pelo qual somos um, glorificar a Ele. O propósito pelo qual nos juntamos, temos que viver essa dinâmica de comunhão para glorificar a Ele. Então a igreja não é um lugar onde eu venho buscar alguma coisa, a igreja é onde eu venho deixar a minha glória, deixar a minha coroa, deixar as minhas ambições e vaidades, meu orgulho e minhas vontades, para quê? Para que em nós seja dado a glória a Ele. Paulo está dizendo, irmãos, que, presta atenção, Paulo está dizendo que na igreja a presença repousa. Uau! Presta atenção nisso, irmãos. Paulo está dizendo que na igreja a glória está, ela repousa. Paulo está dizendo que essa é a dinâmica, essa é a função, a funcionalidade, o propósito da igreja. A igreja é o lugar onde Deus está presente. Não onde Ele é convidado para operar alguns milagres, não onde Ele é convidado durante talvez alguns minutos para manifestar alguma coisa. Não, a palavra diz, Paulo está dizendo que a igreja, na congregação, na comunhão, na unidade, no ajuntamento, a glória é recebida, a glória repousa. Ele está dizendo, na igreja, glórias ao Senhor. Infelizmente, a nossa geração
e não é, isso já vem acontecendo ao longo do tempo, mas de forma gradativa, de forma sutil, a mensagem vai sendo distorcida até nós acharmos e acreditarmos que a igreja é um lugar que nos serve, que a igreja é o lugar onde nós somos servidos, que a igreja é o lugar onde nós somos adulados. Não sei de qual região você é, mas lá no sertão eles falam adulado, né? Tá adulando, tá paparicando, tá mimando. Não. A igreja é o lugar do sacrifício vivo. A igreja não é o lugar onde você vem e deposita alguma coisa para dizer, eu fiz minha parte, eu fiz minha contribuição. Não, a igreja é o lugar do sacrifício vivo. É o lugar onde você se dá. Não é o lugar onde alguma coisa acontece. Não, isso é uma consequência dessa glória, dessa presença. Irmãos, quando a presença está, meu amigo, muita coisa o Senhor pode fazer. Mas a finalidade da igreja é a glória na igreja, é a presença na igreja. É alguém que busca a face do Senhor. Não alguém, eu ou você. É nós, como um só. A Ele, em nós seja dada a glória. Em nós, Ele habite. Essa é a finalidade da igreja, a casa de Deus. Sabe, irmãos, tem uma diferença entre, tenho pensado muito nisso, a diferença entre a unção de Deus e a glória de Deus. Às vezes a gente confunde isso. Se você for olhar os textos da preparação do templo, do tabernáculo, acho que é Êxodo, alguma coisa lá, diz que quando eles vão preparar o tabernáculo, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele recai sobre alguns homens, os artesãos, os caras que vão construir lá, acho que você já deve ter lido, né, esse texto. Os homens que vão construir o tabernáculo, que vão trabalhar com ouro, com madeira. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre eles e capacita eles para executar aquela obra. Aqueles homens, eles recebem uma unção de Deus para fazer alguma coisa. Então eles são ungidos, separados, eles são habilitados, eles recebem uma capacitação para fazer uma coisa que talvez não estava na sua capacidade. É o que eu acredito que aconteceu com Noé. Noé não era um construtor de barco, né? Noé não tinha uma... Como é que chama quando fabrica barco? Um estaleiro. Não sei se Noé sabia o que era isso. Mas eu creio que Noé recebeu uma unção de Deus para fazer aquilo. Uma capacitação de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Eu quero que você preste muita atenção nisso. O nosso problema é que nós trabalhamos por isso. Nós trabalhamos para dar a glória, o repouso, a presença, a glória a Ele. Não, nós trabalhamos para quê? Para que Deus me dê uma capacidade. Para que Deus me unja para fazer alguma coisa. É por isso, irmãos, que dom ministerial, habilidade, se você é um empresário, se você é um músico, se você é um pregador, se você é uma dona de casa, se você é um professor, nenhuma dessas coisas tem capacidade para sustentar a nossa fé e nosso amor em Jesus. Porque se fosse por isso, irmãos, nenhum homem que foi ungido por Deus tinha caído em pecado. Se fosse por isso, nenhum homem que recebeu uma unção de Deus iria se desviar do caminho de Deus. Iria perder a presença, a glória, a santificação. O problema é que nós trabalhamos pela unção. A gente quer o quê? Uma mão sobre a nossa cabeça, um óleo sobre a nossa cabeça para a gente sair daqui com a capacidade agora de fazer o quê? De ganhar dinheiro, de dar certo na vida. Não, a igreja não é essa a finalidade da igreja. A finalidade da igreja é a Ele dar espaço para a sua presença, honra o seu nome, a sua glória. Então você vai ver na construção do tabernáculo, Moisés falou assim, olha, separa o fulano e tal, chama o cara e tal, e veio uma unção especial sobre eles, e eles receberam uma capacidade, uma graça de fazer alguma coisa.
Você pode ter recebido talvez uma unção do Senhor. Talvez tenha uma coisa que você fala assim, rapaz, eu não sei de onde vem essa capacidade, eu sei fazer isso, consigo trabalhar com isso. Eu recebi uma graça para ministrar, para pregar. Eu recebi uma graça para empreender e ganhar dinheiro. Eu recebi, sei lá, qualquer coisa. Só que se você vai ver, presta atenção nisso. Quando você vai ver, quando o tabernáculo está pronto, a palavra de Deus diz que quando eles estavam ali, os levitas, os sacerdotes, eles estavam em uníssono, em uma só voz, cantando e exaltando o nome do Senhor. A Bíblia diz que a presença de Deus entrou no templo e adivinha o que aconteceu com os sacerdotes? Alguém lembra? Eles caíram. Sabe o que aconteceu? Eles não puderam executar a função que eles receberam por meio de uma unção que foi dada sobre eles. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que você pode ter unção para fazer muita coisa. E se você está buscando, glória a Deus, eu creio que Deus vai te dar. Deus vai te dar a habilidade. Mas a função da igreja é dar a Ele a glória. Então sabe o que acontece? Por mais que você tenha unção, capacidade, dom, talento de fazer alguma coisa, tudo se torna inútil na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque na igreja é a Ele a glória. Você não precisa abrir, irmão, porque eu acho que não é isso que eu vou pregar, mas peraí. Eu acho que abre em segunda... Não abre não. É 2 Crônicas. Se quiser abrir também, abre. Vamos ler junto. 2 Crônicas 5. Fica aí. Senta ali. 2 Crônicas, capítulo 5. Eu vou ler aqui na minha versão. Lê aí na sua e a gente encaixa. 2 Crônicas, capítulo 5. Vai lá no versículo 13. Os que tocavam trombeta, os cantores, em uníssono, em uma só voz, juntos, eles louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhado de trombetas, símbolos, outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Irmãos, quando a glória vem, a capacidade de fazer alguma coisa é inútil. Quando a glória vem. Quando a glória vem, irmãos, é Ele que ministra. É Ele que fala. É Ele quem faz. Irmãos, e todos nós, na nossa maior capacidade que seja, nos tornamos inúteis. Vou falar uma coisa bem ousada para você. A probabilidade da unção que você recebeu atrapalhar a glória, irmão, é muito grande. A probabilidade da unção que você recebeu atrapalhar a glória é muito grande. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos uma capacidade, uma unção, uma graça de Deus para fazer alguma coisa, a gente cresce. A gente cresce, o nariz empina, a gente já muda, né? A gente já começa a andar mais assim, né? A gente já olha por cima, né? Não tem glória para o Senhor num lugar desse. Irmão, se nós ficarmos aqui cantando, o que eles cantavam ali? Ele é bom, seu amor dura para sempre. Será que se nós ficar cantando aqui, Ele é bom, então vamos cantar essa música,
vamos ver o que acontece? Vamos ficar cantando aqui horas e horas. Irmão, não vai acontecer nada. É bem provável que não aconteça nada. Sabe por quê? Porque estamos cheios da unção. Porque aqui, se você perguntasse para todo mundo que trabalhou, olha, presta atenção. Se você perguntasse para todo mundo que trabalhou na edificação do templo, do tabernáculo, o que vocês estão fazendo? Para qualquer um, desde do servente, o pedreiro, o mestre, qualquer um, engenheiro, se perguntasse para qualquer um, o que vocês estão fazendo? Sabe o que eles iam responder? Estamos construindo uma casa para Deus. Agora, pergunte para os crentes o que eles estão fazendo. Vai lá no portão, pega um caderno bem grande, tem que ser grande, porque os crentes têm muito pedido. Pega um caderno bem grande, pega um computador com a memória bem grande, começa a fazer uma entrevista com todos os crentes, pergunta, o que você está fazendo? O que você estava fazendo aí? Ah, irmão, não vai ter uma voz só. Um vai dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu estou esperando uma oportunidade. Eu estou buscando a bênção financeira. Eu estou buscando uma chave para a minha vida. Eu vim aí ver se alguém profetiza para mim. Essa não é a finalidade da igreja. Essa é uma igreja que busca a glória ao seu nome. Irmão, podemos cantar 10 horas. Ele é bom, seu amor dura para sempre. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque a Ele não está sendo dada a glória, espaço, honra. Não é aqui que Ele está repousando. O que repousa na igreja é as nossas vaidades. É o que nós queremos, o que nós achamos, né? É o que nós pensamos. Não é a finalidade da igreja. É por isso que a palavra diz aquela assim, quando, em uníssono, ou seja, em uma só voz. Sabe o que significa, irmãos? Eles sabiam o que ele estava fazendo. Todos eles queriam a mesma coisa. Eles queriam uma coisa só. Que o trabalho da obra das mãos deles se concretizasse. O que era? Construir uma casa para a presença de Deus. Irmão, eu fico imaginando Deus olhando dos céus. Deus olhando dos céus e dizendo assim, a casa está pronta. Minha casa está pronta. Aí a Bíblia diz que uma densa nuvem entrou no ambiente. E aqueles homens que foram ungidos e capacitados para fazer alguma coisa, já não precisava mais agora, porque a glória estava no ambiente. O problema, irmãos, é que nós nos achamos capacitados demais e habilitados demais, então o controle das coisas vem para a nossa mão. Ou seja, não há espaço para a glória. Aí a gente tem que fazer a igreja de algum jeito. Temos que inventar alguma coisa, já que a glória não está. Não é por isso que estamos trabalhando, irmãos. Esse não é o compromisso dessa casa. O compromisso dessa casa não é glória aos homens, a imagem, a caricatura de alguém. Não, irmãos. Não faz sentido construir outra coisa que não seja um lugar para a presença de Deus. Não faz sentido. Talvez você está dizendo assim, rapaz, o Gessé agora endoidou. Lembrei de uma coisa aqui. Vamos lá. Você lembra de Saul? Alguém lembra de Saul? Rei de Israel? Quando Saul, presta atenção, quando Saul foi ungido para ser rei de Israel, o sacerdote vai lá, né? Saul é ungido, Saul recebe uma unção, né? Saul recebe a autorização, a legalidade para fluir, para funcionar sobre o povo de Israel. Vamos lá. Quem conhece a história de Saul? Como é que terminou a história de Saul? Terminou bem ou terminou mal? Terminou bem ou terminou mal? Mas e a unção?
Vamos lá, presta atenção. Davi recebeu uma unção de Deus para fazer a mesma coisa que Saul. Acabamos de cantar o descendente de Davi. Irmãos, como que terminaram as coisas para Davi? Bem ou mal? Hã? Essa é a diferença. Mas o que aconteceu no meio dessa história? O que aconteceu no meio desse caminho? Porque os dois recebem uma unção de Deus. Os dois são ungidos e capacitados para fazer uma coisa. O que aconteceu ali que não deu certo? Saul foi ungido, Davi foi ungido. Tem uma coisa que acontece no meio desse caminho. Abre aí comigo, Salmo 27. Abre comigo, Salmo 27. O que tem aqui em Salmo 27, irmãos? Olha a diferença entre Davi e Saul. Olha o que Davi diz. Versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar em seu templo. Irmãos, olha para mim. Você quer a unção ou você quer a glória? Você quer só uma capacidade? Você quer só uma habilidade para fazer uma coisa ou você quer a glória? Porque é possível, irmãos, que a gente seja abençoado por Deus para fazer muitas coisas e terminar mal. Mas se recebermos graça, irmãos, uma capacidade de Deus para edificar aquilo que a igreja verdadeiramente é, irmãos, chegará o momento em que Ele repousará com sua glória sobre nós e a igreja cumprirá a sua verdadeira missão, que é honrar e glorificar o nome dEle, é ser um ambiente onde Ele vem. Essa é a nossa missão. Saul, irmãos, foi ungido para ser o rei de Israel. Mas no meio do caminho, ele decidiu fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, ele decidiu virar as costas para Deus, ele decidiu aproveitar daquela unção e daquela, não, agora eu sou o rei, agora eu posso fazer, vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma, como eu quero, como eu penso. Deus simplesmente se retirou. É por isso, irmãos, que o Senhor encontrou um menino. Irmãos, encontrou um menino atrás das malhadas, que não buscava glória para si, que não buscava honra para si, que não buscava, irmãos, o seu nome, a evidência da sua graça e capacidade, mas que queria promover, encontrar um lugar em Deus. Aí Deus escolhe Davi, um homem, um menino segundo o seu coração. Por que a Bíblia diz que é o seu coração? Não é porque Davi era perfeito. Porque, vamos lá, qual que era o coração de Deus? Qual é a intenção de Deus? Eu sempre falo isso aqui repetidamente. Desde o jardim, do templo, do tabernáculo, a tenda de Davi, a igreja de Cristo e o que vai acontecer no final da história. Qual é o coração de Deus? Habitar no meio dos homens. Deus, em todas essas ações que eu acabei de citar, Ele está promovendo um lugar de encontro entre Ele e os homens, e entre Ele e o seu povo. Então, quando Deus fala, encontrei o homem segundo o meu coração, sabe o que Deus está dizendo? Encontrei alguém
inclinado a preparar um lugar para mim, porque é o meu desejo, é o desejo do meu coração estar com eles. Deus encontrou um homem que queria construir uma casa para ele. Irmãos, o coração de Deus está inclinado a fazer a vontade de Deus. Todo o evangelho, irmãos, que vem com esse engano, dizendo para nós que o coração de Deus é fazer o nosso desejo, não é verdade. Nós nascemos, estamos sendo edificados com um único propósito: sermos segundo o coração de Deus. Ou seja, termos a intencionalidade, a disposição, a sujeição para edificar um lugar para o Senhor. Esse é o nosso chamado como corpo. É por isso que constantemente, irmãos, estamos convidando você, irmão, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos nos juntar aqui para orar. É por isso que uma vez por mês nós damos a oportunidade para você se juntar a nós coletivamente. Vimos aqui, a gente passa 24 horas, né? Das 6 horas de sexta a sábado, uma vez por mês, a gente fica aqui, cara, fazendo o quê? Esperando. O que vocês fazem? A gente está deixando Deus fazer em nós, irmãos. Arrancar nossa pressa, nosso imediatismo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas intenções. A gente não vem aqui para fazer pedido para Deus, para fazer uma carteirinha, uma lista de pedidos. Não, a gente vem aqui para esperar que Ele mude o nosso interior, que Ele mude a nossa realidade, que Ele arranque de nós, irmãos, todo o equívoco que estava em Saul, toda a intenção equivocada de buscar a Deus pelo que Ele pode fazer e para nós fugirmos da presença e não cumprirmos a nossa missão. Não, nós estamos aqui, irmãos, para que Deus nos transforme em homens e mulheres, um corpo, uma igreja, segundo o seu coração, com a intenção e disposição de construir um lugar de honra para Ele. Essa é a nossa finalidade. Essa é a nossa disposição. Abre aí Salmo 132. Que diferença tinha entre Davi e Saul? O que Davi fez? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que ele fez? Quero que alguém leia bem alto, assim, alguém com a voz poderosa. Se levante e leia do versículo 2 ao versículo 5. Vai, Pedrão, levanta, vira lá para trás. Tem que ser você, Pedro. 132, do 2 ao 5, Pedrão. Vai lá, olha para todo mundo, vira para lá, em alto e bom som. Do 2 ao 5. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Irmãos. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus encontrou em Davi. Irmãos, olha para mim. A Bíblia diz assim, acho que é Salmo 89, não sei. Ela fala assim: achei meu servo Davi. Achei meu servo Davi. Sabe por quê? Deus estava procurando. Procurando o quê? Irmão, Deus não faz sorteio para ungir e abençoar. Deus procura. Procura o quê? Alguém com a intenção do seu coração. Alguém para ele dizer: encontrei alguém segundo o meu coração. Mas por quê? O que ele fez de diferente? Ele deseja preparar um ambiente para mim descer. Ele deseja preparar um ambiente para a minha glória. Ele está disposto a anular a sua própria glória. Alguém lembra o que Davi fez quando a arca estava entrando em Israel? Alguém lembra? O que Davi fez quando a arca estava entrando em Israel? Irmãos, ele tirou a glória, ele tirou sua coroa, tirou aquela capa,
aquilo que poderia chamar a atenção para ele, ele entrou. Sabe, eu fico imaginando Deus olhando, esse é meu menino. Eu imagino Deus olhando para Davi e falando, tá vendo Saul, aprende aí Saul. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um desígnio no seu coração. Assim como os trabalhadores do templo e do tabernáculo, assim como aqueles homens estavam trabalhando ali, irmãos, pregando prego na madeira, mexendo ali nas coisas, sabe, trabalhando com a tenda, com o ouro, estavam fazendo tudo aquilo com um só desejo: Senhor, nós estamos preparando uma casa para você. Por isso eu falo, irmãos, não basta vir no culto, não basta vir na igreja, não basta. Não é suficiente. Tem que meter a mão na massa. Tem que se envolver, você tem que estar junto, você tem que mexer. Porque senão, irmãos, você é apenas alguém que está vindo aqui para usufruir de uma coisa que a igreja pode te dar, Deus pode te dar. Nós não temos nada para te dar, irmãos. Nada. Nada. Por isso que a gente não faz promessa, a gente não prega a teologia da prosperidade, do positivismo, nada, a gente só tem a verdade da Bíblia. Por quê? Porque se ela não for suficiente para você, se ela não for suficiente para nós, irmãos, todo o resto pode nos matar. Vou te falar uma coisa, a unção pode te matar, a bênção pode matar você, a unção pode destruir sua vida. Mas se o seu coração estiver inclinado à mesma intenção do coração de Deus, nós viveremos, irmãos, uma vida de propósito e uma vida que vale a pena, uma vida de verdade. Nós seremos aqueles ao qual estamos promovendo glória ao Senhor, glória ao seu nome, glória a Ele na igreja. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, a Ele a glória, a Ele. Irmãos, igreja não é um lugar que você frequenta, é um lugar que você trabalha. Igreja não é um lugar que você frequenta, é um lugar que você se compromete. Igreja não é um lugar que você visita. Igreja não é um lugar que você, eu vou lá ver, onde você desfruta, você come, se alimenta. Não, igreja é um lugar onde você, irmão, se dá. É onde você fala assim, aqui eu quero trabalhar em uníssono. Aqui eu quero trabalhar convergido com os meus irmãos por um só desejo. Vou repetir uma frase que o pastor Luiz Hermínio sempre fala. Por isso não procure uma igreja perto da sua casa, até porque agora ficou mais longe, né? Deu certo a piada, viu? Gostei. Gostei da piada. O pastor Luiz Hermínio fala. Ele falava isso porque na época a igreja também ficou bem longe lá. Era lá no primeiro bairro da cidade, era bem longe. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Não procure uma igreja, irmãos, que seja, aqui é bom, é gostoso, é fácil, é bem, né? Aqui do ladinho. Não, procure uma igreja que esteja perto da palavra e da essência, do coração de Deus. Sabe por quê? Porque ali você vai precisar se comprometer. Ali você vai precisar se misturar. A nuvem vai entrar, irmãos, a nuvem da glória, ninguém aparece. Não é glória para ninguém, não é a imagem de alguém, não. Na nuvem, irmãos, é a presença, é a glória, é para Ele. A igreja você não participa, você não frequenta, você se compromete. Você se dá com um propósito, o propósito de agradar o coração e a intenção de Deus. Qual é a intenção de Deus? Habitar no meio dos homens. Essa é a finalidade da igreja. A igreja é casa de Deus. Não é isso aqui que é a casa de Deus. Isso aqui é a nossa casa. Isso aqui nos reúne, né? Isso aqui nos protege, por enquanto só da chuva, porque do frio, nem da chuva, tem umas goteiras aí, irmão, ainda. Estamos consertando devagarzinho. Tem uma goteirinha aqui, outra ali. Tem um balde lá atrás. Mas a casa de Deus é o que eu e você fazemos em uníssono, em uma só voz, em um só entendimento e um sentimento. Por isso, irmão, se você decidiu ser crente, se você decidiu seguir Jesus, você decidiu
abrir mão da sua vaidade, do seu orgulho, da sua vontade, da sua razão. Não tem, irmãos, como ser um seguidor. Você pode ser um seguidor de Jesus ou um perseguidor de Jesus. A maioria dos crentes, irmão, nós somos perseguidores de Jesus. Porque, vem cá, Jesus. Vem, levanta. Levanta. Hoje ele comprou uma bota nova, irmãos. Não é nova, faz 5 anos. Ele veio com uma bota muito bonita hoje, diferente. As más línguas dizem que essa bota era da Aline. Mas não é, né? Não é. Seguidor de Jesus, irmãos, é aquele que está perseguindo o Senhor nas suas palavras, na sua vontade, é aquele que concorda com a essência, com a verdade de Jesus. Aquilo que Jesus disse, aquilo que a palavra diz, aquilo que está escrito. Jesus disse, se o seu irmão bater de um lado, dá outra face. Você tem que perdoar. Sabe aquelas coisas de Jesus? Você está dizendo sim, é isso. Se você decidiu ser um crente, você decidiu, irmãos, morrer para o orgulho. Você decidiu perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Agora, sabe o que é ser um perseguidor de Jesus? É isso aqui, ó. Jesus está indo para lá. Ele está dizendo, rapaz, eu não gosto do Flávio. Não, aqui eu não resolvo. Isso aqui eu não consigo. Não, eu não esse negócio de perdoar, esse negócio de não sei o quê. Mas é muita... Isso, você está perseguindo Jesus, você não está contribuindo em nada. Essa é a natureza. Pode sentar, amado. Jesus moderno. Valeu a pena vir bem vestido hoje. Então, ser perseguidor de Jesus é ter a ideia, ter a imagem de que está seguindo, fazendo alguma coisa, mas não, você está seguindo seus próprios desígnios. Esse é o tipo de crente, irmãos, que vai atrás de Jesus, que quando falta alguma coisa, ele diz, Jesus, aí, vem, de novo, volta aqui, levanta. Aí, ele está precisando de alguma coisa, aí ele baixa, né, ele baixa a cabeça, ele se finge de humilde, e fala assim, Senhor, não, eu baixo a cabeça, ele. Aí baixa a cabeça e fala assim, Senhor, Jesus, eu estou precisando de uma coisinha. Está faltando um negocinho lá em casa, Senhor. Deus. É a multidão que faz isso, não os discípulos. A multidão chega assim, Senhor, dá um pãozinho. Senhor, dá um... Não, Jesus dá, pô. Jesus dá. Jesus não nega. Aí, dá um pãozinho, um negocinho. Aí a gente recebe a bênção e fala, glória a Deus, como Deus é bom, eu ganhei aquilo que eu queria. Eu ganhei o que eu queria Deus me deu, olha que testemunho maravilhoso. Irmãos, o discípulo, ele não está atrás das coisinhas de Deus. O discípulo, ele está, irmãos, inclinado com o mesmo coração. Achei meu servo Davi, um homem que entendeu os desígnios do meu coração. Ele deseja edificar uma casa para mim. Amém. Sabe o que é mais engraçado, irmãos? Presta atenção. Sabe o que é mais engraçado? Olha como Deus é. Um dia, Davi acorda inspirado, cheio de Deus, e fala, rapaz, eu vou construir a casa de Deus agora. Aí Deus fala, não. Davi fala, eu vou construir a casa do Senhor. Deus fala, não é você, vai ser o seu filho. Irmãos, essa ideia de que Deus está no céu para realizar nossos sonhos, por mais cheios de boa intenção que sejam, não estão de acordo com a vontade do Senhor. Deus realiza seus próprios desígnios, apesar de Ele dar o pão, Ele faz, Ele é um bom pai, mas o Senhor está procurando um lugar onde Ele possa cumprir plenamente sua vontade, assim como sua vontade é plenamente cumprida nos céus. Irmãos, a oração do Pai Nosso não é uma reza repetida, não é vã repetição, é nós como um só declarando, Senhor, vem e faz aqui no nosso meio a sua vontade, assim como sua vontade é feita nos céus. A oração do Pai Nosso, irmãos, é uma declaração, é uma confissão pública de que estamos trabalhando pelo que Deus está trabalhando. É uma confissão pública de que tudo que eu e você fazemos tem uma finalidade: dar glória a Ele.
render tudo a Ele. É para que aqui na igreja ele encontre repouso para a sua presença. Se você quer, irmãos, pede que Ele dá. Pode pedir que Deus dá. Mas não deixe que a unção mate você. Não deixe, assim como Saul, que a capacidade de fazer alguma coisa para Deus te encha de orgulho, de vaidade, de razão, porque quem decidiu seguir a Jesus, decidiu perder a razão. Quem decidiu andar ao lado de Jesus, decidiu trabalhar não pelas coisas próprias, mas pelo que Ele está fazendo. Quem decidiu seguir Jesus, decidiu engolir a ofensa, a razão e a vaidade para ser alguém segundo o seu coração, alguém que está encaixado com seus desígnios, com sua vontade, com seu propósito. Posso ouvir um amém? Irmãos, eu me perdi. Eu não ia pregar isso, então já não sei mais o que pregar. Que eu ia pregar outra coisa, deixa para outro dia. Eu acho que tá bom, né, Júnior? Né? Falei o que Deus queria, tá bom? Quem entende, uma igreja que entende, preste atenção, uma igreja que entende que o seu propósito, que a sua edificação, que tudo que está fazendo é para que a Ele a glória seja dada, é para que nela, na igreja, a glória repouse. Preste atenção. A igreja que entende isso, ela não trabalha para abrigar o maior número de pessoas possível. Eu vou repetir isso, vou tentar esclarecer isso. Se nós entendemos o nosso propósito coletivo de abrigarmos a glória e a presença de Deus, então nós não trabalhamos para encher a igreja de pessoas. Se nós trabalhamos para a glória de Deus, nós não podemos trabalhar para encher a igreja de pessoas. Nós trabalhamos para manter a presença. Só que, posso contar uma coisa para você? É inevitável, irmãos, que num lugar onde Jesus esteja, as pessoas vão. É inevitável. Sabe o que as pessoas querem, irmãos? As pessoas só querem Jesus. Talvez elas não entenderam como, de que jeito, em que lugar, que forma. Elas estão caçando, elas querem Jesus, irmãos. As pessoas estão atrás. Por isso que todo mundo que fala em nome de Jesus... Irmãos, igreja para dar certo hoje é só fazer um negócio bem bonitinho. Faz um negócio bem bonitinho, aconchegante, né? Uma boa música, tudo assim muito legal, que as pessoas gostem. Se a pessoa falar bonito, falar o que as pessoas gostam de ouvir, vai encher de pessoas. Vai encher, irmão, é inevitável. Porque as pessoas, na verdade, elas querem Jesus. Mas às vezes elas estão confundindo uma coisa com a outra. Alguém fala, tá bom, glória a Deus, é isso, essa é a vontade de Deus. Mas no fundo, irmãos, não dá para condenar as pessoas. Elas querem Jesus. Por isso que a finalidade de nós como igreja é dar Jesus para as pessoas. A verdade, a palavra, mas não só a revelação teológica. A presença. É a presença. É a presença genuína. Irmãos, é inevitável que o lugar onde Deus esteja, as pessoas não sejam atraídas.
É por isso que a nossa prioridade, irmãos, não é convencer você a ficar aqui. A nossa prioridade é despertar você para ser um conosco nesse mesmo desejo, nessa mesma intenção de morrer para si mesmo, morrer para nós mesmos, se esvaziar de nós mesmos a fim de cumprirmos um propósito, que aqui nesse ambiente o Senhor encontre repouso, a sua glória encontre uma casa. Esse é o anseio do coração de Deus e o Senhor está procurando. Irmãos, nós não alugamos esse armazém porque falta espaço. Se você for inteligente, vai perceber que esse número de pessoas ali vai ficar, né? Vai sumir. E a gente não fez isso, não vamos fazer isso aqui tudo, dizer, não, vamos encher esse negócio. Eu nunca mandei você sair por aí convidando ninguém. Vocês sabem disso, né? Eu não falei, irmãos, traz mais alguém. Né? Os pastores fazem assim, levanta a sua mão. No próximo culto, fala assim, eu vou trazer um visitante comigo. Né? Eu nunca pedi para vocês fazerem isso. Era bem assim, né? Levanta, faça um compromisso com Deus, hein? No próximo domingo você vai trazer mais alguém. Irmão, se Jesus não estiver aqui, a pessoa não vai ficar. Mas eu estou te chamando para quê? Estou te chamando para o mesmo compromisso de responsabilidade. A gente chama você para orar, irmão. Para orar a gente chama. Irmão, vamos orar? Toda quinta-feira à noite tem uma reunião de oração aqui. Vamos orar. Tem uma vez por mês, tem o nosso jejum de 24 horas, devoção. O que a gente faz? Nada. A gente vai para cá, irmão, traz um cobertor. Não, 5 cobertores. Uma manta, um saco de dormir. Fica aqui, irmãos, clamando, esperando que o Senhor venha. Que Ele faça em nós, segundo sua vontade. É para isso que nós estamos chamando você. Mas por que esse lugar tão grande? Pô, Gessé, você está falando que você não tem ambição, mas olha o tamanho dessa igreja. Não, irmão, é porque se Jesus vier, as pessoas vão vir, não tem jeito. Então, nós estamos trabalhando para que a glória venha. E se nós não tivéssemos a expectativa e a esperança de que a glória de Deus vai encher essa igreja, irmãos, a presença de Deus, eu ficava na sala da minha casa, me reunindo com 4 ou 5 irmãos, estava tudo bem. A nossa expectativa não é que você traga mais pessoas para a igreja, não. A minha expectativa é porque você ajude a atrair a presença de Deus para esse lugar. Porque é inevitável, irmãos, a hora que a glória vier, as pessoas vão correr para cá. Não para ser membro da nossa igreja. Eu quero ser membro na sua igreja. Não, as pessoas vão vir aqui porque eles querem mais de Deus, eles estão com fome. Irmãos, e se Deus vier em outra igreja, até eu largo essa e vou atrás. Se o Senhor vier lá no estádio do Braga, até eu paro o culto e vamos para lá, porque nós queremos a presença, a glória de Deus. Então, esse é o nosso compromisso. Eu não estou pedindo para Deus, Deus me unge. Irmãos, eu não estou pedindo unção de Deus para pregar melhor. Senhor, nós queremos sua glória, Senhor. A sua glória, a sua presença. Vem e faz. Vem e repouse aqui o seu Espírito. Faz de nós os seus amigos, Senhor. Aqueles ao qual o Senhor pode contar os seus desígnios. Aqueles homens e mulheres que não têm mais vaidade, por isso não vão roubar a sua glória. Não vão fazer negócio e comércio da sua glória, mas só querem o Senhor e sua presença. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso compromisso. Poxa, irmão, você já falou isso, mas eu vou repetir várias vezes ainda. Você vai me ouvir muito falar disso. Até que, em uníssono, um dia qualquer, quando todos os corações estiverem voltados a esse mesmo desejo de Deus, a gente vai pegar o violãozinho, Ele é bom, seu amor dura para sempre, e a nuvem vai encher o templo com a glória. Então o que precisa não é nós cantarmos a mesma música, o que precisa é nós estarmos com o mesmo desejo, anseio. O que precisa não é uma música legal, a música certa, não. O que precisa é o coração certo. Por isso, venha para a igreja, irmãos, com fome de Deus. Venha com a igreja para ser um com seu irmão, a fim de clamar mais pelo Senhor. Sabe quando que a glória vem? Quando o Senhor perceber que as nossas reuniões de oração
estiverem mais, talvez, a mesma quantidade de pessoas que tem aqui tenha na reunião de oração. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão esperar uma palavra. Elas não vão para o culto para cumprir uma regra, cumprir a minha tarefa da semana. A pessoa não vai para a igreja para ter uma boa semana pela frente. Não. Ela vai para ser um com os irmãos no mesmo desejo e anseio. Chamar por Jesus. O Senhor não habita em mim, nem em você. Eu não sou a igreja, nem você a igreja. Somos nós. Por isso que a edificação é coletiva. A edificação é coletiva. Você faz parte dela. Amém? Nada mais propício do que falar sobre isso no culto de ceia. Porque aqui nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. E para mim há uma coisa que Deus está fazendo entre a sua morte e o seu retorno. Tem uma coisa que Deus está fazendo entre a sua morte e o seu retorno. Quando a Bíblia diz assim, lembrai da morte do Senhor até que Ele venha, é lembrar do propósito pelo qual Ele nos edificou. Presta atenção nisso. O que o Senhor está fazendo entre sua morte e o seu retorno? Edificando a igreja. Então aquilo ali, irmãos, olha para mim, olha aqui para mim, crente. Aquilo ali não é o seu compromisso com Deus. Culto de ceia, não posso faltar, meu Deus. Não. Aquilo ali não é a sua aliança com Deus, aquilo ali é a nossa aliança com Deus. Ali você renova a sua aliança com Deus e com seu irmão. Aqui, você não está vindo pagar penitência. Não, eu vou tomar a ceia para que meu mês seja abençoado. Não. Aqui você vem participar da ceia para você reassumir essa aliança, esse compromisso com Deus e dizer, Senhor, nós continuaremos trabalhando pela sua edificação. Senhor, o Senhor não vai ficar sem uma casa, não. Nós estamos aqui renovando o nosso compromisso de continuar trabalhando na edificação. Irmão, se fosse a sua aliança com Deus, nós podíamos fazer um culto online. Eu falava para você, pega um suco aí, pega um pedaço de pão, tome na sua casa que está tudo certo. Está tudo bem. Não, irmãos, você está aqui para se lembrar que você precisa do seu irmão, ele precisa de você. É junto, a edificação é coletiva. Então, quem está participando do corpo não é o Gessé, não é o Júnior, não é o Flávio, não é o Pedro, não é a Maria. Não, irmãos, é o coletivo, é o corpo, é o organismo vivo, é a igreja do Senhor. Aquela pela qual Ele morreu para dar vida. E por que Ele fala, lembrai da morte até que Ele venha? Sabe por quê? Porque sabe o que vai acontecer quando Ele vier? Você sabe o que vai acontecer? João viu. Capítulo 21 de Apocalipse, João fala assim, e eis que ouvi uma grande voz dizendo, eis o tabernáculo de Deus, Ele está no meio do seu povo. Sabe por quê? Que é para lembrar até que Ele venha? Até que Ele volte? Sabe por quê? Porque no final Ele vai cumprir o seu propósito eterno de habitar no meio de nós. Por isso, desde a morte até que Ele volte, nós temos um compromisso com o Senhor, uma aliança a ser renovada. Senhor, nós vamos preparar um lugar para você. Nós continuaremos trabalhando na edificação da sua casa. Por isso eu quero convidar você a participar da ceia conosco. Gessé, mas eu... Sabe, essa ideia assim, Senhor, Gessé, eu pequei essa semana, eu não sou digno. Irmão, mesmo que você não pecasse, ou que você achasse que não pecasse, você não seria digno. Nem eu, nem você, em hipótese alguma, seremos dignos de participar da ceia de Jesus. A ceia não é um mérito, irmãos. A ceia é um compromisso, não é de hoje para trás, é daqui para frente. É de olhar e dizer, Senhor, eu estou aqui renovando a minha aliança. Essa ideia tão individualista e egoísta faz você não tomar a ceia. Porque você diz, não, eu não sei, eu não estou...
eu não tô participando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sei, eu menti essa semana, eu não sei. Não, a gente mente o tempo todo, irmãos. A nossa natureza é cheia de engano. O Senhor morreu na cruz sem nós merecermos. É por isso que ele diz: não participem sem discernir o corpo. A gente leva mais a sério o indignamente do que o discernir o corpo. Porque indignamente, na nossa capacidade, a gente julga dizer, não, então, eu sou digno. Não participe indignamente. A gente entende que isso é uma seleção que Deus faz. Não, hoje, essa semana, eu não posso. Eu não. Não. A maior ênfase, irmãos, o não ser digno é por não discernir o corpo. É por não entender a dinâmica coletiva de Deus, a edificação coletiva da casa de Deus. Por isso, se você não acredita mais na igreja, na comunhão, na unidade, isso é ser indigno. Se você não discerne o corpo, porque o corpo de Cristo é isso aqui, irmãos. Se você não discerne o corpo, isso é ser indigno. Porque eu não posso tomar Jesus para mim. Jesus é para nós. É a sua casa, é a sua morada. Tá, Gessé, o que eu faço? Se comprometa. Levante-se e se comprometa. Assuma uma aliança, irmãos, hoje, com o Senhor, de trabalhar pelos desígnios do coração de Deus. Fique de pé, por favor.